Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos, Pai. Nós estamos aqui hoje diante da Tua palavra. Não é qualquer palavra. É a palavra que saiu da Tua boca, Senhor. E nós cremos que ela é poderosa. Ela é poderosa para transformar os nossos corações. Ela é poderosa para manifestar a Tua luz aonde há trevas. Ela é poderosa para trazer aquilo, meu Deus, que não existe na existência, Pai. Nós cremos nisso. E é por isso que nós nos submetemos à Tua palavra, Jesus. E nós te dizemos, fala conosco através dessa palavra. Ainda que não seja aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas que é necessário, nós queremos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Amém, aleluia. Glória a Deus, amados. Então, nós estamos findando o ano de 2024, o ano da confirmação e do reconhecimento. Amém? E todas as vezes, igreja, que eu ia orar pelo ano de 2024 e eu falava isso, Senhor, que o Senhor abençoe esse ano, o ano da confirmação e do reconhecimento, eu tinha uma visão na minha frente. E a visão que eu tinha quando eu me referia ao ano da confirmação e do reconhecimento era como uma corrida, uma pista de corrida. E o que eu conseguia enxergar era uma linha de chegada, onde aqueles que cruzassem essa linha de chegada é que receberiam a confirmação e o reconhecimento. Amém? Eu não sei você, mas para mim, apesar de ter essa pista, ela não estava vazia, ela tinha muitos obstáculos. Eu não sei para você, mas para mim foi um ano de muitos desafios, muitas dificuldades, mas se cumpriu a palavra do Senhor que diz que os justos têm muitas aflições, mas o Senhor as livra de todas elas. Amém? E você pode se considerar um vencedor, porque diante de todos os obstáculos, diante de todas as dificuldades, diante de todas as aflições, você permaneceu de pé. Aleluia! Glória a Deus! Permanecemos de pé. E é isso que importa. Amém? É isso que importa, estarmos de pé para a honra e glória do Senhor. O inimigo tinha uma expectativa de nos ver ficar pelo meio do caminho. O inimigo tinha uma expectativa de nos ver desistir, de ver a gente jogar a toalha, de ver a gente falar assim, eu não quero mais nem saber de ir na igreja, eu não quero mais orar, porque parece que quanto mais eu oro, mais as coisas dão errado. E o inimigo estava ali na expectativa de ver você dizer, é mesmo, não vale a pena. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, que você permaneceu e frustrou todas as expectativas dos inimigos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então dê uma salva de palmas bem forte a Jesus, o autor e consumador da nossa fé e esperança. Foi olhando para Ele que nós conseguimos chegar até aqui. Foi olhando para Jesus. É por causa dele que a gente não desistiu. Amém? Glória a Deus. Então, amados, eu consigo enxergar uma palavra muito poderosa. Perseverança. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36. Porque necessitais de perseverança. Porque depois de ter desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Lembra da linha de chegada? Amém? Então, amados, o que nós precisamos todos os dias é de perseverança.
E a perseverança, ela só tem sentido quando as coisas começam a ficar difíceis. A perseverança não tem sentido quando algo é fácil, quando a coisa flui. A perseverança só tem sentido quando esses obstáculos estão pelo meio do caminho. Amém? Então, amados, vamos nos apegar a essa perseverança. Sabe por quê? Porque é por causa da perseverança que nós seremos salvos. A Bíblia diz assim, ó, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13, fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos, capítulo 13, versículo 13, também diz a mesma coisa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, a perseverança é muito importante para aquele que deseja ser salvo. E eu quero que vocês abram comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 2. Quantos acharam? Nós vamos ler o versículo 3, que diz assim, ó: como escaparemos nós? Quantos acharam? Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Mas eu quero te chamar a atenção para o início desse versículo. Porque o início desse versículo diz: como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Sabe, agora é um período onde as pessoas começam a fazer listas e colocam projetos e fazem planos e compram planner, agenda, e ali eles começam a depositar toda a sua expectativa para um ciclo novo que vai iniciar. Mas eu quero nessa noite dizer que existem prioridades nessa sua lista que você precisa ter. Amém? Além do ter um aumento de salário, fazer uma viagem, além do emagrecer 10 quilos, 15 quilos, nós precisamos colocar como topo da nossa prioridade não negligenciarmos a nossa salvação. Amém. Pastora, o que você está querendo dizer com isso? Simples. Se eu orava 10 minutos, em 2025 eu vou orar 30. Se eu lia só um capítulo por dia da Bíblia, em 2025 eu vou ler 10. Se eu evangelizava uma pessoa, eu vou evangelizar 10. Quantos estão me entendendo? Essas são as principais metas que você deve colocar na sua lista de alvos, de planos. Porque nós não podemos negligenciar a nossa salvação. O que essa palavra negligenciar significa? Ela significa um descuido. Ela significa falta de zelo. Ela significa uma indiferença. Ou seja, quando eu não dou a devida atenção àquilo, eu estou negligenciando. Então, amados, nós estamos num momento propício de corrigir as nossas rotas, de alinharmos a nossa vida. Nós estamos num momento muito crucial, que Deus está colocando diante de nós folhas em branco, para que nós possamos escrever uma nova história.
Aleluia! Isso é o que significa fazer tudo novo de novo. É Deus nos dando uma nova oportunidade de nós escrevermos uma nova história, de termos um casamento mais feliz, de termos um relacionamento com os nossos filhos mais saudáveis, de termos uma vida, uma qualidade de vida melhor. Isso é o que Deus está colocando diante das nossas vidas. Mas nós precisamos corrigir a rota. E isso inclui não negligenciarmos a nossa salvação. Agora eu quero que você abra comigo o livro de João. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava pensando esses dias, orando também, e eu entendi por que do ano da confirmação e do reconhecimento. O Senhor falou comigo sobre 3 coisas. Ele falou que Ele precisa confirmar e reconhecer, porque nem tudo aquilo que as pessoas aplaudem é aquilo que o céu aprova. Ele falou que nem tudo aquilo que as pessoas elogiam é aquilo que o céu respalda. E ele disse que nem tudo aquilo que está nas mídias sociais é autêntico e verdadeiro. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque é muito comum as pessoas ficarem frustradas, porque elas começam a olhar para a vida do outro e dizer assim: só a minha vida que é péssima, só a minha vida que é ruim, olha lá a vida do outro. A grama do vizinho sempre é mais verde. Mas eu quero te falar algo muito importante. Existiram crescimentos na sua vida que não são aparentes, mas que você vai começar a ver a colheita deles. Existiram situações na sua vida que Deus colocou para te tornar mais forte, e você vai começar a ver o resultado disso. Eu creio, amém? Porque Ele fez isso na vida de uma mulher. Vamos ler João capítulo 8. Glória a Deus. Diz assim, a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras de manhã cedo. Apareceu de novo no templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Amém? Deixa eu me fazer entender para você. O cenário aqui é algo muito interessante. Jesus está acabando de sair de uma festa. Eles tinham um dia anterior, no capítulo 7, a gente fala um dia anterior porque Jesus estava ali logo ao amanhecer. Então significa que no capítulo 7 foi um dia anterior. Amém? Então um dia anterior, o que estava acontecendo?
Diga assim comigo: a festa dos tabernáculos. Não, eu sei que você ainda não jantou, por isso ficou meio fraquinho. Mas vamos repetir mais alto, falar: a festa dos tabernáculos. Ótimo. E o que significa essa festa? Essa festa, o judeu, a cultura judaica, eles encerravam o ano através de um ciclo. Então, um ciclo eram 7 festas. Eles celebravam 7 festas. E ao final da última festa, então eles encerravam um ciclo. E é como se houvesse para eles uma mudança de ano. Vocês estão entendendo? Amém? E a última dessa festa, dessas 7 festas, a última era a festa dos tabernáculos, onde eles passavam 7 dias morando em cabanas. Eles deixavam as casas, construíam cabanas de palha, ou se não tendas, né? E ali eles iam habitar com a família deles durante 7 dias. Para quê? Para eles se lembrarem do tempo que eles habitavam no meio do deserto. E que o Senhor estava com eles ali no meio do deserto. Durante esses 7 dias, eles faziam muitos sacrifícios. E eles levavam a Deus muitas ofertas. E ali eles celebravam ao Senhor por todas as coisas que tinham acontecido durante todo aquele ciclo. Amém? Mas no último dia, acontecia uma lavagem das escadarias do templo. Porque você imagina, era muito sacrifício de animal. Então provavelmente ficava muito ensanguentado ali as imediações do templo, né? Então no último dia eles faziam uma lavagem das escadarias do templo. Então eles chamavam esse ritual do ritual das águas, aonde eles iam buscar água longe e eles traziam em talhas e chegavam ali, começavam a lavar as escadarias do templo e ali eles celebravam a Deus mais uma vez. E a Bíblia vai dizer no capítulo 7 que no último dia, lembrando, amados, que lá em Israel não tem água como nós temos aqui, tá? A água lá é escassa, porque não chove o ano inteiro. Não chove, é difícil a chuva. Então, a água que eles armazenam é considerada ouro, tá? Ainda mais nessa época. Hoje já não. Hoje eles já têm outros esquemas, né? Que eles adotaram. Mas nessa época, a água era como se fosse algo muito precioso. Então, jogar água para lavar a escadaria do templo poderia até ser considerado um absurdo, tá? E aí, no capítulo 7, leia comigo, no versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia! Então, no último dia da grande festa, Jesus faz algo muito inusitado. Porque para o judeu, fazer essa lavagem significava purificação. Quando eles faziam esse ritual, eles se consideravam pessoas puras, limpas, sem pecado nenhum. Mas Jesus então vai se pôr de pé, Jesus vendo toda aquela água sendo jogada ali, e ele pensando, olhando para o coração das pessoas, e vendo
o buraco do coração das pessoas, e vendo o vazio do coração das pessoas, e vendo que aqueles rituais não eram capazes de trazer a verdadeira purificação sobre eles. Então Jesus vai se pôr de pé e dizer: aquele que tem sede, venha. Eu sou essa fonte. E se você crê em mim, o que vai fluir do seu interior são rios de águas vivas. Você não vai se purificar só por fora. O seu interior será purificado e transformado. Mas você acha que eles deram ouvidos? O que eles fizeram? Negligenciaram tão grande salvação. E no outro dia, buscavam uma estratégia para descredibilizar as palavras de Jesus. Então eles chegam com essa mulher diante de Jesus e diz: vamos ver se ele é tudo isso mesmo que ele fala que ele é. O que o senhor me diz dessa mulher que foi apanhada em adultério? A lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada. E aí? O senhor não é tão bonzinho? O que o senhor vai fazer agora? Ah, gente. Mas enquanto eles se preocupavam em traçar uma armadilha para pegar Jesus, Jesus se inclina e começa a escrever no chão. Ele começa a escrever na terra. Jesus não escreve num papiro. Jesus não escreve num pergaminho. Jesus escreve no chão, na terra. E aí você pode me perguntar: por quê, pastora? Porque Jesus sabe que a terra foi escolhida para representar o que acontece no céu. A terra foi escolhida para mover os céus. A terra foi escolhida para ser um reflexo daquilo que acontece no céu. Lembra da oração que ele ensinou aos seus discípulos? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Por isso que você foi feito de terra, e não de ouro, e não de diamante, e não de prata, mas de terra. Porque Deus quer fazer a vontade dele na sua vida, assim como a vontade de Deus é feita no céu. Aleluia. Glória a Deus. E sabe do que mais? Abre comigo lá em Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 16. Preste atenção nisso, igreja. Mateus, capítulo 16. Versículo 19. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A terra tem o poder de mover sentenças que movem os céus. A terra tem esse poder, amados. Você entende isso? Pastora, o que você está querendo dizer? Eu vou te explicar. Enquanto as pessoas estarão preocupadas em formarem armadilhas para te pegar, quando você perceber isso, quando você perceber que tem armadilhas te cercando, inimigos te cercando, para querer ver você cair, para querer ver você desanimar, para querer ver você abatido, ao invés de querer ir contra essas armadilhas, procure fazer algo que vai mover os céus.
Procure fazer algo que vai colocar o céu para guerrear em teu favor. Porque foi isso que Jesus fez. Ele tirou o foco da armadilha. Ele não ficou olhando para aquela situação e temendo ela. Mas ele mirou o céu. Ele mirou aquilo que poderia trazer a solução para aquilo que ele estava vivendo ali. Amém. Glória a Deus. Você consegue imaginar o que essa mulher estava sentindo ali naquele momento? A Bíblia não diz que ela teve nenhuma reação. Mas nós podemos imaginar que o coração dela estava cheio de medo. Ela devia estar apavorada. Só esperando a primeira pedrada que ia vir. Porque na cabeça dela, ela já estava condenada. E o inimigo, ele faz isso com muitas pessoas. O inimigo, ele sopra no ouvido das pessoas dizendo assim: para que você vai na igreja? Você já é um perdido mesmo? Para que você vai buscar a Deus? Deus não vai te perdoar. Por que você está orando? Deus nem te ouve. Você é um pecador. Você não tem mais jeito. Você fala que vai melhorar e faz tudo errado de novo. Você fala que vai fazer diferente e volta a ter as mesmas brigas e discussões dentro da sua casa. Deus não vai te ouvir. Você consegue imaginar que aquela mulher estava nessa situação? De imaginar que para ela já tinha acabado. Para ela já não tinha mais saída e nem resposta. Mas, do outro lado, o que ela não sabia é que o que estava diante dela, aleluia, sondava os corações. O que ela não sabia é que diante dela estava aquele que sabe que a única resposta que você precisa está nele. E com certeza, o que ele via quando olhava para aquela mulher era: ah, Senhor, se eu tivesse uma nova chance. Ah, Jesus, se eu tivesse uma outra oportunidade. Ah, Jesus, você já se encontrou nessa situação? Eu queria começar tudo de novo. Eu queria fazer diferente. Eu não queria mais cometer os mesmos erros. Se eu pudesse voltar atrás. Mas a gente não pode voltar atrás. E glória a Deus, porque nós não podemos voltar atrás. Porque nós estamos diante do Deus que faz tudo novo de novo, aleluia. Nós não podemos voltar atrás, mas nós podemos ter uma esperança no nosso futuro, se nós entregarmos a nossa vida a Ele e confiarmos a Ele o nosso coração. Ele está dizendo: vem, você tem sede, então bebe, eu sou a fonte, eu sou aquele que pode fazer novas em você todas as coisas, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí, Jesus, volta lá para João, capítulo 8. Oh, glória. João, capítulo 8. E aí, Jesus percebe que eles continuam a sua investida e fala assim no versículo 7. Como insistem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. É interessante as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só.
As palavras de Jesus está querendo dizer o seguinte: ora, o que aconteceu com os rituais que vocês praticavam? Não tem condições de purificá-los totalmente? Eu acredito que a primeira vez que ele escrevia no chão, ele estava fazendo ali uma lista de pecados que é comum a todos nós seres humanos. E quando ele diz assim, porque quando a gente ouve falar desse texto, as pessoas dizem assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas não é o que está escrito. O que está escrito é assim, ó: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus estava dizendo para eles: se o ritual de vocês fosse tão bom assim, vocês estariam puros. E vocês que gostam tanto dos primeiros lugares, que amam tanto a honra de serem os primeiros, então que se manifeste o primeiro para atirar a pedra. E aí ele vai se inclinar novamente e ele vai escrever na terra de novo. E a Bíblia, ela nos revela o que Jesus escreveu aqui. Não nesse texto, mas a Bíblia nos revela. O que Jesus estava escrevendo aqui nesse texto? Na segunda vez que ele escrevia. Jeremias 17, versículo 13. Jeremias 17. Lembrando que aqueles homens eram mestres, fariseus, conheciam as leis e os profetas de cor e salteado. Eles sabiam exatamente o que Jesus estava querendo dizer quando começou a escrever a segunda vez no chão. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 13, diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Jesus estava escrevendo o nome de cada um deles no pó. E eles sabiam o que significava aquilo. Eles sabiam exatamente o que significava ter o nome escrito na terra, no pó. E Jesus estava em silêncio, dizendo assim: vocês lembram que ontem eu estava dizendo que eu era a fonte de águas vivas? E que vocês negligenciaram tão grande salvação? Por causa disso, hoje o nome de vocês está sendo escrito no pó. Fala assim comigo: misericórdia. Quem tinham as pedras tinha razão, mas não tinha salvação. Eles tinham a razão da lei, mas eles não tinham salvação. Você entende isso? Que tem gente que quer usar a razão para ferir outros, para matar outros, e não é isso que Jesus espera de nós. Amém? Voltando lá para João capítulo 8. Quando ouviram isso, versículo 9, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar
aonde estavam. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele quer ficar a sós comigo e com você. É por isso que vão ter situações que a gente não vai entender, mas a gente tem a impressão que todo mundo se afasta e não tem ninguém para nos ajudar. E a gente fala, o que está acontecendo? Aquele que eu achava que era meu amigo nem liga para mim. Aquele que eu achava que gostava de mim não me manda nem um WhatsApp. E a gente diz, o que está acontecendo? É porque tem situações que Jesus quer ficar a sós contigo. Tem situações que Jesus quer ficar a sós comigo. Só você e Ele e mais ninguém. Amém? Você consegue compreender isso agora? E a Bíblia está dizendo que eles ficaram a sós no lugar onde eles estavam. Sabe por quê? Porque eu creio na palavra de Deus que diz que no lugar da nossa vergonha, Ele nos daria dupla honra. Eu creio naquilo que a palavra dele diz, que onde nós fomos feridos, nós seremos curados e atados. Eu creio nessa palavra. Então eu creio que no lugar da tua vergonha, aonde você estava numa situação caótica, Deus vai levantar você. Deus vai te levantar naquilo que parecia que era impossível para você e para os homens. Deus é quem vai fazer, e Ele afasta as pessoas para que depois de ter feito, ninguém possa dizer que não foi o Senhor que fez. Amém? As pessoas vão ter que reconhecer e dizer, verdade, foi Deus que levantou ele, que estava caído. Verdade, foi Deus que abençoou essa casa que estava prestes a naufragar. É verdade, foi Deus quem curou aquele que estava enfermo. Você entende isso? Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. E aí no versículo 10 diz assim, Jesus endireitou-se e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Amém? A misericórdia de Deus não tem fim. Deus não desiste de você. Ele sempre vai te buscar. Pode ser nos lugares mais escuros, nos lugares mais distantes. Ele sabe o teu nome e Ele vai te chamar por ele. Porque Ele não desiste de você. Amém? E Ele te propõe o que Ele propôs para essa mulher. Ele fala assim, vamos zerar a conta? Eu não vou te condenar pelo seu pecado. Vamos zerar a conta? Você compreende que nós ainda temos 2 dias para fazer isso, para zerar a conta. Porque nós vamos entrar num novo ciclo. E se eu e você queremos coisas novas, a gente não pode entrar num novo ciclo carregando uma bagagem velha. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Acerta tuas contas com quem você tem que acertar. Perdoa quem você tem que perdoar. Libera quem você tem que liberar. Não entra num novo ano achando que tudo vai ser bênção na sua vida. Se você entrar num ano novo com coisa velha, com bagagem antiga,
com raiz de amargura no seu coração. Libera, decide zerar a tua conta hoje. Amém? Decide zerar essa conta hoje, em nome de Jesus. Sabe por que tem muita gente que não consegue zerar a conta? Preste atenção nisso. Porque tem gente esperando que Jesus pegue ela e diga assim, ó, fulana tá certa. Vocês estão todos errados. E ela é que tá certa. E isso não é zerar a conta. Isso é querer fazer justiça própria. E quando a gente decide zerar a conta, a gente decide falar assim, ó, eu desisto das minhas razões. Eu vou deixar Jesus tomar conta de mim. Eu vou deixar Jesus tomar conta do meu coração. Amém. Deixa Jesus zerar essa conta. Porque o que ele fez com aquela mulher quando ele disse assim, vai e não peques mais, ou ele diz, vai e abandone a sua vida de pecado, ele está ali declarando que aquela mulher realmente era culpada pelos seus erros. Ela realmente tinha feito aquilo pelo qual ela estava sendo acusada. E Jesus não vai falar para ela, não, você estava certa. Os que estão com a pedra estão tudo errado, você que está certa. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar, zera a conta. Eu não vou te condenar, mas também abandona esse pecado. Amém. E para a gente poder encerrar, eu quero que você abra comigo no livro de Apocalipse. Capítulo 2. Aleluia. Jesus está nos dando uma nova chance para zerar a conta e começar tudo de novo. Apocalipse, capítulo 2. A partir do verso 3. Olha o que ele está dizendo aqui. Tens perseverança. Você está chegando ao final de 2024. Você tem perseverança. E por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Jesus está dizendo, eu tenho uma proposta para te fazer. Se aqueles não te condenaram, muito menos eu não vou te condenar. Mas lembra de onde você caiu. Lembra do teu primeiro amor. Lembra de como você era apaixonado por mim quando você se converteu, Jesus está falando. Lembra que você não media esforços para fazer aquilo que eu te pedia, Jesus está dizendo. Lembra que para você não tinha cansaço, não tinha chuva, não tinha sol. A hora que fosse, você estava disponível para mim. Lembra do teu primeiro amor. Pratica as primeiras obras. Lembra de onde você caiu. Ele não está falando assim, esquece. Quando zera a conta, ele não está falando assim, esquece. Não, o que você fez não foi nada. Ele não está falando isso. Ele não está dizendo assim, não, o que você fez, normal. Não, ele está falando assim, lembra, mas se arrepende.
Ele está dizendo, aquilo que ficou pelo caminho, aquilo que você deixou esmorecer, aquilo que você negligenciou. Quem aqui tem mais de 10 anos de casado? Faz assim com a mão. Vocês lembram como eram os primeiros anos de casamento? Tem uns casal mais meloso que um dava até comidinha na boca do outro. Aí hoje o marido fala assim, amor, frita um ovo pra mim. Ela fala, você tem mão, frita você. Não são todos, é lógico, né? Mas é isso que Jesus está falando. Lembra como que era a paixão que você tinha pelas coisas de Deus, pelas coisas do reino? Você está tendo uma nova oportunidade de começar de novo. Um novo ano está começando. E ao invés de você prometer muitas coisas, que muitas delas você nem vai cumprir, se compromete a você voltar às primeiras práticas. A você ser como uma criança que acredita no poder de Deus. Esses dias eu entendi por que a palavra fala que o reino de Deus é das crianças. Porque eles, mesmo sabendo que o não como resposta vai vir, eles não deixam de pedir. Esses dias o Max chegou para mim e falou, mãe, a gente pode tomar um açaí? E eu falei para ele, não sei, veja com seu pai. Eu sabia que o pai deles ia falar não. E ele também sabia. Mas lá no meu quarto eu ouvi ele indo, chegar o pai. E aí, bora tomar um açaí? E eu falei, Jesus, eu entendi. Porque as crianças, elas são ousadas. Mesmo elas sabendo que não. Eles vão lá. E se tiver que perguntar, eles perguntam. Porque eles creem que pode ser possível reverter a situação. Amém? Então volta a crer nas coisas impossíveis que Deus te falava. Antes, quando você se converteu, Deus falava umas coisas muito doidas para você fazer. E você fazia mesmo com vergonha. Hoje, quando Deus te fala, você fala, tá amarrado, é a voz do capeta. Não vou fazer não. Então, amados, nós precisamos voltar a esse primeiro amor no ano de 2025, para que Deus faça tudo novo de novo. Amém?